Ai, ai. Boa noite, né? Dá uma compartilhada aí no vídeo, tá? A gente já tinha começado a unidade 4, mas vamos dar uma continuidade nela aí, das sessões da unidade 4. Unidade 3 a gente tinha feito já também, toda. Tínhamos começado a unidade 4. Vamos lá. Então, aqui no caso da unidade 4, é a parte de hidráulica e hidrometria, a parte realmente da hidrometria, tá? Então, a gente tem aqui os métodos, né, para medição de vazão. A gente tem uma calha-pacho, que é o método Molinete, cálculo da vazão em vertedores, tá? Então, os vertedores, cada um vai dar um pouco da vazão que o rio todo dá. Então, quando se divide, né, para cada um deles, a gente mantém aqui esse nível. É o Lago Igapó, em Londrina, no Paraná. Visão dele de frente, visão dele aqui meio que lateral, tá? Isso aqui a gente até fez em sala de aula, né? O Natan, a Eva, o Marcos, tá? E a... esqueci o nome da outra menina. Estava lá com a gente também. A gente chegou até a medir essa vazão aqui no laboratório, tá, ok? Então, na hidrometria, né, ela vai ser uma parte da hidráulica, que ela vai tratar dos assuntos que são medição de vazão, velocidade dos líquidos em tubos ou canais, profundidade e variação do nível da água, medição das seções de escoamento e das pressões. Na medição da vazão, a gente sabe que a vazão é o volume sobre o tempo, tá? Essa é a vazão, volume sobre o tempo. Então, a gente mede o tempo necessário para que a água preencha completamente um reservatório com o volume conhecido. Então, nesse tempo aqui, a gente vai saber quanto que é a vazão, quantos litros por segundo, quantos litros por hora. Geralmente é metros cúbicos por segundo, que é o sistema internacional. E você pode fazer também uma medição que uma média aritmética, né? Faz 3 medições e faz o cálculo da média. Aí você pode ter errado um, errado no outro. Quando você medir 3 vezes, vai se aproximar mais aí do que realmente é, tá? Aí a gente tem aí a questão dos orifícios e dos bocais. Então, o que são os orifícios ou bocais? No caso aqui a gente tem esse reservatório, está em cima aqui de uma base treliçada, e aqui a gente tem uma diferença de nível, tá? E aqui a gente vai ter a saída, né, do líquido, tá? No caso a água. Então, são aberturas de perímetro fechado e forma geométrica definida, feitas a partir da superfície livre da água. Bem, por que é de perímetro fechado? Porque foi feito com um furo, ou um rasgo, tá? Ou vai ser redondo, né? De forma circular, feito com uma broca, um cano que foi instalado aqui, ou vai ser quadrado, mas ele não é a borda aqui do tanque que está transbordando, ele é fechado. Se esse tanque aqui ele fosse inclinado, né, a água passasse aqui por cima, aí a gente já não teria perímetro fechado, porque o perímetro seria aberto. Onde eles vão ser usados? Em praia de reservatório, pequenos tanques, canais ou canalizações. E para que eles servem? Para medir e controlar a vazão. Então, isso aí, por exemplo, numa caixa d'água vai ser o barrilete, tá? E do barrilete você vai distribuir essa água para todos os ramais de distribuição de cada prumada, de cada apartamento, se for um prédio.
Então, a velocidade teórica da água em orifício. A gente tem aqui a fórmula, né? V ao quadrado, V1 ao quadrado sobre 2 vezes a aceleração da gravidade, mais a pressão atmosférica sobre o gama, mais o H, que é essa diferença de nível aqui entre o nível da superfície e o nível aqui do caso do furo, ou do orifício. Isso aqui tem que ser igual a V2 ao quadrado sobre 2G mais P atmosférico sobre o gama, tá? E o H nada mais é do que o V2 ao quadrado sobre 2G, tá? V2 ao quadrado sobre 2G. Isso acaba sendo o H. E se eu pegar esse 2G e passar ele para cá multiplicando, eu fico com o quê? 2G vezes H. Pego esse 2, jogo para lá como raiz. Então, eu fico com V ao quadrado igual a raiz de 2GH. E a gente tem que vazão é sempre o quê? Velocidade vezes a área. Se eu tenho como calcular a velocidade a partir dessa altura, tá? E a aceleração da gravidade que eu tenho, então tá fácil, né? Aceleração da gravidade eu tenho, 9,81. Meço aqui a altura do furo até a superfície. E aí eu vou ter, então, a velocidade. Acabou. Se a gente cortar, então, aqui de um lado com o outro, a gente fica com essa situação aqui, ó, tá? Por quê? Porque aqui na superfície não tem velocidade de escoamento, né? A velocidade é zero. Ok? Aqui na superfície a velocidade é zero. Então, por isso que a gente chega aqui com H igual a V ao quadrado sobre 2G. E aí, você pode estar usando, né, orifício para medição da vazão. A placa de orifício, ela tem vários formatos, ó, tá? Ela é colocada, no caso aqui, no interior de uma tubulação e ela vai proporcionar, ó, uma diferença de pressão. Como aqui você tem uma restrição, a pressão aqui vai ser maior do que do lado de cá. Como a pressão aqui é maior, ó, ela empurra mais o fluido. E como ela empurra mais o fluido do que do lado de cá, você tem uma diferença aqui de cotas. Quando as pressões estão iguais, elas estão aqui no mesmo nível. Quando a pressão é diferente, você vai ter aqui uma diferença de cota. Então, por essa diferença aqui de cota, é que a gente consegue medir qual é a pressão. Isso aqui, no caso, seria uma placa de orifício, um flange, né? O flange parece uma raquetezinha. E ela já tem aqui, no caso, as especificações técnicas dela já vêm gravadas aqui nessa parte da raquete. Então, aí você tem, né, tipo de escoamento, livre ou submerso. O livre, você vai ter isso daqui, né? Ela vai estar caindo e vai, como se diz, o orifício, né, ele vai estar o quê? Na pressão atmosférica. É isso. Tá? E quando é submerso, a pressão atmosférica está aqui na superfície, lá em cima. E ele está abaixo da superfície da pressão atmosférica. Tá? Então, quanto à posição, ele pode ser vertical, parede horizontal ou inclinada. Quando a parede é horizontal, a gente tem que H é menor do que 3D. Quando isso acontecer, vai surgir o vórtice, tá? Ou aquele redemoinho, certo? Que acontece aí nos tanques, né? Pias, quando se abre o ralo, tá? E que afeta, né, o coeficiente de descarga. Então, quando a altura for menor do que 3 vezes o diâmetro, começa a formar o redemoinho. Você pode melhorar isso, né? Às vezes, quando é menino, é bicho danado, o que você faz? Você vem com a mão aqui e começa a redemoinho. Aí ele continua, tá? Mas ele forma naturalmente naquela posição lá. Então, as formas dos orifícios podem ser retangular, circular, triangular e etc. Já tinha falado aí para trás, tá? Natureza das paredes, ela pode ser uma natureza delgada, tá? Que é no caso grossa, né? E pode ser também de parede fina. A delgada, você vai ter que a espessura é menor do que o diâmetro, tá? A espessura é menor do que o diâmetro aqui do furo, ok? A veia líquida,
toca apenas a face interna da parede do reservatório. Então, a água mesmo, ela toca aqui. Nessa outra parte que ela não toca, forma aqui um vácuo, né, digamos assim. Tanto na parte de cima quanto na parte de baixo, todos os lados. Lógico, né, que por conta da gravidade, esse vácuo aqui é menor, tá? Do que o de cá. Mas ele não encosta. Ok? Então, na classificação do caseiro dos orifícios, a gente tem também a parede espessa. Eu falei aqui que o delgado, né, era grosso, não, o delgado, na verdade, é o fino, né? Aqui a parede espessa, a parede grossa, a gente tem que a espessura é muito maior, né, ou maior igual que o diâmetro. Quando isso aqui acontece, olha, ele tenta fazer aquela mesma coisa, ó, lá da parede fina. Só que como a parede é fina, ele faz aqui a parte que vai ficar um ar e fica, né? Como esse outro aqui ele é comprido, ele faz isso daqui, só que o fluxo é muito grande, ele acaba encostando na parede, aqui no caso do furo, tá? Ou do orifício. Então, o jato toca quase toda a parede do reservatório, né? Este caso será visto no estudo dos bocais. Então, na verdade, ele é um orifício, que também pode ser chamado de um bocal. Tá? As partículas fluidas, né? Aí a gente tem seção contraída, a marcação deles, aí tem seção contraída. A lavena contracta, ou seja, ele vem aqui e ele faz esse vácuo. No que ele faz esse vácuo, o que que acontece? Bem aqui no meio, ele dá uma funilada. Mas não é só porque dá uma funilada. Na verdade, o que que acontece? A água está aqui numa determinada velocidade. Quando ela sai aqui, dá um jato, né? Então, como a velocidade aumenta e a vazão é a mesma, ela vai ter que ter uma diminuição de área, tá? Porque a vazão é a mesma. Está passando aqui, ó, 100 litros, está passando aqui 100 litros. Só que aqui a velocidade aumentou. Como a velocidade aumentou, e a gente sabe que vazão é igual a velocidade vezes área, se a velocidade aumentou e a vazão é a mesma, quer dizer que a área diminuiu, tá? Então essa área aqui diminui e é por isso que você tem essa seção contraída. Então as partículas fluidas afluem ao orifício vindo de todas as direções, em trajetórias que são curvilíneas, tá? Então alguma coisa vem daqui, ó, ela junta com tudo aqui, tem que passar, né? Tem que passar. E ela não vem retinha, né? Vem de tudo quanto é lado. Todo mundo quer passar ali no funil, tá? Então, ao atravessar a região do orifício, continuam a se mover em trajetória curvilínea. Então, a velocidade e vazão real. Então, na prática, a velocidade real, VR, na seção contraída, é menor que a velocidade teórica. Tá? Na prática. Ok? Então, a gente tem aqui lá o CV, tá? Que é o coeficiente de descarga. Opa! O coeficiente de descarga é o CD. CV vezes CC. Então, você tem que o CV, ele vai ser a velocidade real sobre a velocidade teórica. E a velocidade real é o CV vezes o VT, ou seja, a velocidade teórica. Faz sentido, né? Só passar isso aqui para cá multiplicando, a gente passa a ter isso aqui. Então, definindo como coeficiente de descarga o CD, ao produto CV vezes CC, tá? Temos que o coeficiente de descarga ele vai ser o CV vezes o CC. E a gente tem aqui no caso que o VR, que é a velocidade real, acaba sendo o CD, que é o coeficiente de descarga, vezes 2GH, porque isso aqui no caso na velocidade teórica,
Velocidade teórica é aquele V2 lá da transparência lá para trás. Aqui, ó. V2, que é a raiz de 2GH. Raiz de 2GH, que é o V2, ó. Velocidade teórica. Bem aqui na saída do orifício. Tá? Então, essa VT aqui, velocidade teórica, é aquele V2. Então, entrou ele aqui. A gente tem aqui vazão é igual a velocidade vezes área. Então, a gente tem que vazão fica igual a velocidade, que é CD, vezes A, vezes a raiz de 2GH. Então, no lugar deste V aqui, foi colocado esses dois produtos. Tá? Esses dois termos aqui que estão em produto. Na prática, o que a gente vai ter? A gente vai ter que o CD, que é o coeficiente de descarga, é igual a 0,61. E aí a gente tem um quadro aí, ó, com os coeficientes de vazão de acordo com o orifício, né, o diâmetro do orifício. Então, um orifício de 2 centímetros, tá? E tiver aí um H de 0,2, ou seja, 20 centímetros, o furo for feito 20 centímetros abaixo do nível da superfície da água, o coeficiente de descarga é 0,653, tá? E vai só diminuindo, né? O coeficiente de descarga. Começa maior, vai diminuindo. Vazão real, olha lá, um determinado reservatório de 3,5 metros de altura total tem um orifício a 50 centímetros do solo. Um determinado reservatório de 3,5 metros de altura total tem um orifício a 50 centímetros do solo. Tá? E esse é circular. Esse orifício é pequeno e de parede fina, com 5 centímetros de diâmetro. Calcular a vazão da água. Tá? Então, assim, o reservatório tem 3,5 metros. O orifício está a 50 centímetros do chão, do fundo do reservatório. Isso. Então, na verdade, o que vai acontecer? Esse H aqui para a gente vai ser igual a 3,5 menos meio, né? Meio metro. Tá? O H vai ser igual a 3. Ok? E aí, se o H é igual a 3 e o orifício é de 5 centímetros, 5 centímetros está aqui, ó. E 3 está aqui. Então, é 0,6007. Então, 3, 0,6007 aqui na coluna do 5. Tá? Vamos lá. Determinado reservatório, parede fina, a resolução, né? Vazão da água, coeficiente aqui no caso, olhando o quadro, é 0,607. Tá? Então, a gente tem coeficiente de descarga 0,607. A área, como é um furo, né? A área é o quê? πd ao quadrado sobre 4. Ou π d2, né? Ao quadrado. πd sobre 2 ao quadrado. Tá? Vezes a raiz de 2 vezes o g, que é 9,81, vezes o h, que eu tinha falado, né? É 3,5 metros menos meio metro. Então, o h é só 3 metros. Quando a gente resolve isso daqui, a vazão é 0,009 metros cúbicos por segundo, ou seja, 9 litros por segundo. Aí nós temos aí os bocais. Então, os bocais, eles são peças tubulares adaptadas aos orifícios, tubulações ou aspersores para dirimir seu jato. Tá? Aqui é um bocal aqui de um caminhão aí que no caso não é de bombeiro, né? Mas é parecido lá com aquele bico lá da mangueira do bombeiro. E aqui ela tem tipo uma válvula, né, para abrir e fechar aqui no mangote. Tá? Então, o bocal aqui no caso, ele pode ficar aqui pelo lado de fora, ele pode ficar para dentro, tá? Seu comprimento, ela deve estar compreendido entre 1,5 vezes e 5 vezes o seu diâmetro,
Então, se o diâmetro é 5, 1 vez e meia, tem que ter pelo menos 7,5 centímetros, tá? E 5 vezes 5, 25. Então, ele tem que ter entre 7,5 centímetros e 25 centímetros, para ser considerado um bocal, senão é só um orifício mesmo. Ok? Velocidade vai ser igual a 0,82 raiz de 2GH, onde o H é a diferença aqui de nível, tá? E a vazão é 0,82 vezes A vezes a raiz de 2V 2GH. Porque vazão é velocidade vezes área, como isso aqui é velocidade, só multiplicar pela área para ser esse A ali no meio. Então, lá, bocais. Comparando a vazão através do bocal, calculada pela fórmula descrita anteriormente, com a vazão do orifício de parede fina, de mesma área, tá? O que a gente vai ter, né? E outra condição aqui, premissa de cálculo, se ela estiver sujeita à mesma carga, com coeficiente de descarga igual a 0,61, a gente vai verificar vazão aproximadamente 34% maior no bocal, apesar de sua perda de carga, tá? Apesar de sua perda de carga. Então, a vazão no bocal é maior do que a vazão no orifício. Então, bocal de borda. Esses bocais devem ter o quê? Comprimento entre 2 e 2 vezes e meia a medida do seu diâmetro. O outro era entre 1 vez e meia e 5, tá? Esse outro aí já fica um pouco menor. Tá? O bocal de borda propicia a formação de jato regular, com contração superior aos orifícios. Tá? Sua forma para o coeficiente de descarga é CD igual a CC vezes CV. Tá? Então, a gente vai ter que CV igual a 0,98 e CC igual a 0,52. Quando multiplica 0,98 por 0,52, a gente tem que o coeficiente de descarga dá de 0,51. Tá? E repare que esse bocal de borda lá, o tubo é para o lado de dentro. É diferente do bocal que o tubo ficava para o lado de fora. Esse aqui ali, ó. O tubo fica para fora. O bocal, né, fica para fora. No bocal de borda, o bocal fica para dentro. Mas qual é a vantagem dele? Ele apresenta formação de jato regular. Tá? Se você não quer irregularidade no jato, você usa um processo desse daqui. Num processo industrial isso pode ser importante, né? Para você controlar vazão, pressão constante em determinado processo de pasteurização ou de formação, né, de amido, sei lá, sulfato, alguma coisa assim. Aí você tem lá bocal interno e externo. Então, aqui o bocal interno ou de borda e o bocal externo. Tá? A introdução de um bocal em determinado orifício altera substancialmente o comportamento do fluxo do escoamento. O fato do bocal se encontrar na parede externa do orifício aumenta a vazão. Porém, quando instalado na parte interna, ele faz reduzir. Então, se o bocal está pelo lado de fora, parede externa, aumenta a vazão. Se ele está pelo lado de dentro, a vazão diminui, tá? Aqui vai se dar por conta de quê, né? E essa água que está aqui nessa parte, ela também vai querer passar. Então, ela faz o quê? Ela vai ter que fazer essa volta. E fazer essa volta aqui, ela acaba atrapalhando essa outra que quer vir. Aqui não. Aqui, como toda ela quer vir para cá, todo mundo está indo no mesmo sentido. Por isso que aumenta a vazão. A adição de bocal em um orifício altera sua vazão, podendo ser para mais, caso essa inclusão seja externa, ou para menos, caso seja interna. Sabendo que as fórmulas utilizadas para o cálculo da vazão em bocal externo e interno são vazão igual a 0,82A 2GH na raiz e 0,51A 2GH, respectivamente, para o bocal externo e interno, calcula a diferença de vazão utilizando as duas fórmulas. Se aplicada a seguinte condição:
orifício de 3 centímetros, comprimento de borda de 6 centímetros e 1 metro de carga H. Então, tem que usar esses dados, tanto nessa fórmula aqui, quanto nessa outra fórmula aqui. Bem, só jogar na fórmula, né? Só jogar na fórmula. Repare que essa parte aqui para as duas é igual, ó, do A vezes a raiz de 2 de H, A vezes a raiz de 2 de H é tudo a mesma coisa. Tá? O que que muda? O que muda é que aqui eu vou multiplicar esse resultado por 0,82 e aqui eu vou multiplicar o resultado por 0,81. Tá? Então, o que a gente tem ali, ó, o resultado aqui é o mesmo, ó, mesmo. Só que estou multiplicando por 0,82, estou multiplicando por 0,81. Quando eu multiplico por 0,82, o resultado que eu tenho é 0,2567 metros cúbicos por segundo. E quando eu multiplico por 0,51, 0,01596 metros cúbicos por segundo. Tá? E aí, quando a gente colocar esse valor aqui, fizer a diferença dos dois, a gente chega em 0,000971 metros cúbicos por segundo, tá? Só que as respostas aqui estão em metro cúbico por hora. Então, a gente sabe que um segundo tem, uma hora tem 3.600 segundos. Ok? Tem 3.600 segundos. Então, um segundo tem 1 sobre 3.600 horas. Tá? E aí, a gente fazendo aqui, no caso, essa conversão, vai dar esse valor aqui. 3,5 metros cúbicos por hora. Tá? Faltou aqui colocar um H. Então, para os medidores de vazão, a gente tem o hidrômetro, que é o que o SAAI, né, aqui em Bacabal, cobra da gente é pelo hidrômetro, né? Chega lá a conta de água, tá lá, você gastou tantos metros cúbicos. Então, medidor de turbina, que além de medir a vazão, registra o volume acumulado. É muito utilizado por concessionárias responsáveis pelo abastecimento de água tratada. E ele também passa as bolhas de ar, né? Aqui a malandragem, como em todo lugar do Brasil, você manda água e manda bolha de ar. O ar também vai ajudar a girar. Aí a gente paga pelo metro cúbico do ar como se fosse água. Mas fazer o quê, né? Tem muito que se fazer, não. Aí depois você tem o medidor Venturi. Então, é medidor de vazão com restrição de seção, para o qual a relação da variação da pressão e o volume da velocidade são as bases de seus cálculos de vazão. Então, a gente tem aqui a diferença, né? Então, como aqui tem uma restrição, vai funcionar igual aquele tubo, a placa de orifício. Eu tenho aqui uma restrição na área interna do tubo. Isso aqui faz com que a pressão aqui aumente. Com que a pressão aumenta, como aqui a vazão tem que ser a mesma, a velocidade aqui vai aumentar. E aí que você vai ter um arraste, tá? Você vai ter um arraste. E aí você tem essa diferença aqui, ó, das colunas. Com essa diferença de colunas, a diferença de altura, você tem então a diferença de pressão. Olha lá, pressão 1 e pressão 2. E aí quando você joga nessa fórmula aqui, aí você acaba tendo o valor da vazão. Aí você tem um diafragma, olha lá, placa de orifício, tá? Mesma coisa, você vai ter aqui uma pressão 1, vai ter aqui no caso uma pressão 2, tem um diâmetro 1, um diâmetro aqui do orifício, e você tem aqui um diâmetro 2, e o fluxo tem que ser o mesmo. Então, assim como no tubo de Venturi, os cálculos vão estar baseados no quê? Na variação da pressão e também da velocidade. Tá? E aí o que a gente tem? Ele vai estar apresentando, né, maior perda de carga do que no tubo Venturi, tá? O diafragma.
Então, trata-se de uma placa com orifício instalada perpendicularmente ao fluxo de escoamento. Para o cálculo de sua vazão, deve-se aplicar a seguinte fórmula. A vazão é igual a K vezes a raiz de 2G, P1 menos P2 sobre gama. Aí você tem aqui um medidor eletromagnético. Aqui já é processos industriais aí maiores, né? Dificilmente você vê isso aqui. Até nas estações de tratamento de água, como o engenheiro civil aqui projeta aquilo, e o engenheiro civil não tem muita noção de instrumentação e automação, geralmente coloca aí só os instrumentos usados ainda na Idade Média, né? Mas nada impede da gente pedir uma ajuda aí de um engenheiro eletricista, tá? Colega da gente, para a gente fazer um projeto assim com um pouco mais de automação, tá? Ou a gente mesmo, né, se especializar nisso. Também não é difícil, não. É só começar a brincar. Daqui a pouco você está melhor do que até o engenheiro de automação nisso, pelo menos na parte que você estiver projetando, tá? Então, a formação de campo eletromagnético, qual provoca a geração de uma tensão no interior ao separar suas partículas de diferentes cargas elétricas. Sua principal vantagem é a perda de carga nula. Então, não tem perda de carga no medidor eletromagnético. Só que ele é caro. Então, são muito utilizados na indústria, possibilitam medições mais precisas, não causam perda de carga, evitam possíveis contaminações, além de não haver restrição quanto a líquidos corrosivos ou tóxicos. Pode passar qualquer coisa. Você tem também aí o rotâmetro, só que era muito utilizado o posto de gasolina aí antigamente, né? Não pelo fluxo, né, que era medido lá na própria bomba, mas você tinha um esquema desse aqui para verificar se a gasolina tinha boa qualidade ou não. Como tudo hoje é adulterado, né, 90% é adulterado, os caras até já tiraram isso aqui para não ter complicação para o lado deles, tá? Então, o princípio de funcionamento desse medidor e a sustentação de um corpo móvel é presente na parte interna do equipamento, pelo fluxo do fluido aplicado. Então, tem o fluxo aqui, o flow, sentido do fluxo, a gravidade está empurrando para baixo. E ele vai flutuar. Na hora que ele chegar aqui no equilíbrio, aí você tem a medição da vazão, tá? A medição da vazão. E repare que o que acontece? O corpo dele, ó, é cônico, certo? Se ele fosse totalmente paralelo, ele ia estar numa determinada, ele não mediria nada, né? Mas como o corpo dele aqui no caso é cônico, à medida que ele sobe, ele deixa passar mais. À medida que ele sobe, ele deixa passar mais. Aí o que ele vai deixando passar mais vai aparecendo aqui na escala. Então, a desvantagem desse tipo de medidor é o fato dele de ser calibrado para determinado fluido, não podendo ser utilizado para outros que não aquele para o qual foi dimensionado. Em geral, também são limitados a pequenas vazões. Lógico, né, que uma concessionária não vai te cobrar por ir desse jeito aqui, é o hidrômetro mesmo. Por exemplo, a respeito dos medidores de vazão do tipo tubo Venturi diafragma, analise as seguintes afirmações. Primeiro, o diafragma tem custo de implantação mais elevado do que o tubo de Venturi, pois sua estrutura física é mais complexa. Afirmação 2. A perda de carga do medidor diafragma é menor entre todos os modelos disponíveis. Falso, né? Diafragma menor é o magnético. O tubo Venturi e o diafragma são considerados deprimogêneos, de fato, pelo fato de realizarem a medida de vazão em comparação à alteração da pressão. Eles fazem realmente em relação à alteração da pressão. Esse deprimogêneos aqui é que é esquisito. A perda de carga no tubo Venturi é muito reduzida por causa de suas convergentes e divergentes. E 5, né, o custo operacional do diafragma é menor do que o tubo de Venturi, devido ao fato da perda de carga, né? Esse aqui não, acho que vai ser a letra... Eu já ia falar que era a letra E, tá? Custo operacional do diafragma é menor do que o tubo de Venturi pelo fato de ter menos perda de carga. Rapaz, mas não tinha falado que a perda de carga da placa era maior. Diafragma, Venturi.
variação de velocidade, então é uma perda de carga. Esquisito. Né? Assim como Venturi, seus cálculos baseiam na variação de pressão e velocidade. No entanto, apresentam maior perda de carga do que este outro, ou seja, o diafragma apresenta maior perda de carga do que Venturi. Aí aqui, o custo operacional do diafragma é menor do que o tubo de Venturi pelo fato de ter menor perda de carga. Não, a perda de carga do Venturi que é menor. Ou não? O diafragma apresenta maior perda de carga do que o Venturi. Tá? Mas a resposta certa aí é essa. Ok? Aí na hidrometria aplicada, é um estudo de grande importância. Hidrometria é um estudo de grande importância devido à sua utilização abrangendo diversas áreas de aplicação, como em serviço de saneamento básico, abastecimento de água potável, irrigação, usinas hidrelétricas, industrial. Você vai fazer um loteamento, você quer saber, né, naquele lugar quanto que é a precipitação pluviométrica para você fazer o dimensionamento correto das galerias pluviais. Então, assim, tem várias aplicações. Tá? E aí você tem, né, os métodos de medição de vazão. Aí você tem aqui o método flutuador, onde você vai estar colocando duas linhas, tá? Atravessando aqui, no caso, as margens do curso d'água, pelo menos aqui, ó, 10 metros de distância uma entre a outra. Aí você joga aqui um flutuador, pode ser uma garrafinha de água, mineral, tá? Uma bolinha, alguma coisa que você consiga resgatar depois lá na frente. Aí na hora que ela passar, joga um pouco mais para cima, claro, né? Na hora que ela passar aqui, você zera o cronômetro. Na hora que ela chegar aqui, você ativa o cronômetro de novo. Aí você vai ver, olha, essa distância aqui é de 10 metros. Demorou quantos segundos para passar? Então, eu tenho metro por segundo, tenho velocidade. Tá? E aí, para determinar a área, aí você tem que saber qual é a área aqui, ou o raio hidráulico, né? Esse negócio todo aqui, a determinação da área. Tá? Velocidade, distância sobre o tempo, metro por segundo. Aí você tem aqui, no caso, o método do mulinete, há diversos modelos, sendo que alguns deles são conectados a softwares específicos, resultando na velocidade pontual. Outros modelos somente têm um contador de voltas, sendo necessária a utilização da equação do mulinete, fornecida pelo fabricante. Então, você tem, parece um submarinozinho, tá vendo? E ele tem essa hélice aqui, ó. Então, a água vai passando aqui e vai fazer ela girar, tá? E ele fica apoiado depois aqui em alguma coisa, ok? É um suporte aqui onde ele vai ficar apoiado. E aí, esse aqui no caso tem até um cabinho aqui, né? E aqui uma alimentação. Então, ele vai contar quantas voltinhas que essa hélice aqui deu. Pelo número de voltas que ela deu, faz aí uma conversão, você tem a velocidade. Tá? Então, lá, método do mulinete sobre pontes. Vamos lá, tem uma vara, tá vendo? De aço, e o mulinetezinho ali, ó, com a hélice. Então, o cara vai colocar ele aqui para dentro, e aí você tem lá os pontos, ó. Profundidade no canal, vamos pensar, né? De 0,15 a 0,60. Você só precisa de quê? De um ponto. Qual a profundidade deste ponto? Olha lá, 0,6, está lá no fundo. Tá? De 0,6 a 0,20, você precisa de 2 pontos. Tá? Qual é a profundidade desses pontos? Um ponto a 20 centímetros da superfície e outro a 80 centímetros. De 1,20 m a 2 metros, você precisa de 3 pontos. 20 centímetros, 60 centímetros e 80 centímetros. De 2 metros a 2,40 m, 4 pontos. 2, 4, 6, 0,8. Tá? Aqui já não vai ser centímetro mais não, tá? Desculpa aqui. Aqui é porcentagem. Então, se o canal tiver 50 centímetros de profundidade, 60% de 50 centímetros é 25, vai dar 30, né? 30 centímetros aí no caso
a profundidade, ok? E por aí vai. Então, tem que fazer esses cálculos aqui em porcentagem. Então, 0,2 aqui é 20% da profundidade total, 40% da profundidade total, 60% da profundidade total e 80% da profundidade total. E no final, o que a gente vai ter? A gente, se for maior do que 4, você vai precisar de apenas 6 pontos, com um bem na superfície, 20% da profundidade, 40, 60, 80 e um no fundo. Tá? 6 pontos. Então, esse molinete aqui ele vai ter que descer. Aqui, pretende medir a vazão de um rio através do método do flutuador. Para tanto, foi delimitado um trecho de 15 metros, que foi percorrido pelo flutuador em 30, 20 e 32 segundos. Seção transversal representativa do trecho está na figura. Então, aqui, ó, nesse trecho, meio metro, 1 metro de profundidade, andou mais 80 centímetros, 1,20 m, mais meio metro, desceu para 2,10 metros, mais 1,5 m, 2,10 metros, e aqui você tem todo o contorno do canal, tá? E aí você tem o fator de correção de velocidade, profundidade média do canal e o fator de correção. Nós temos aqui, ó, 1 metro mais 1,2 m mais 2,1 já está dando o quê? 4,3. 4,3 com mais 3,1 vai dar 7,4. Tá? 7,4. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. 7,4 dividido por 5. 7,4 dividido por 5 dá 1,48. Tá? 1,48 é a profundidade média. Então, o fator de correção aqui vai ser esse 0,72. Tá? Então, o que é que nós temos aqui? Ó? Seção de escoamento, largura total, L total, L igual a 15 metros, T 30, 28, 32. Cadê? Assim, o trecho que foi delimitado é de 15 metros. Tá? Ele faz esse cálculo aqui primeiro e vai para o outro. Mas vamos lá, velocidade então do flutuador. Pego lá 30, 28 com 32, divido por 3 é igual a 30 segundos. O espaço é de 15 metros, 15 dividido por 30, eu tenho então velocidade igual a 0,5 metros por segundo. A seção de escoamento vai ser o quê? A área 1 mais a área 2 mais a área 3 e por aí vai. Aqui na área 1 eu tenho um triângulo, base vezes altura. Base vezes altura dividido por 2. Aqui eu tenho um trapézio, tá? Base menor mais a base maior vezes a altura dividido por 2. E nos outros a mesma coisa. Aqui eu tenho um retângulo, interlado vezes lado. Aqui, ó, 2,1 vezes 1,5 m. Aqui, ó, área 4, 2,1 vezes 1,5 m. Quando eu somar isso tudo aqui, eu tenho área total igual a 7,2 metros quadrados. Velocidade média do rio. Tem a profundidade média, que é 1,48, que a gente tinha feito o cálculo. Pela tabela dá 0,72. Então, eu vou pegar 0,72 e vou multiplicar pelo 0,5, que eu calculei teórico aqui, ó. Pelo 0,5. Quando eu multiplico pelo 0,5, eu tenho então que a velocidade média do rio é de 0,36 metros por segundo. Tá? E a vazão do rio? A vazão é velocidade vezes área. Eu tenho a velocidade que é 0,36, tenho a área que é 7,2, 7,2 vezes 0,36, 2,59. Certinho? Então, com isso daqui, a gente acaba tendo a medição da vazão. Aqui a gente tem uma calha, tá? Calha partial. Então, você tem aqui uma restrição, tá? Ou um afunilamento, tá?
Então, por essa diferença aqui de nível, a gente vai ter a velocidade. Então, lá, o calha é equipamento de medição construído ou instalado em um canal, que permite a determinação de sua descarga através de uma relação corta-vazão. Ok? Então, tem esse daqui, tem essa daqui, tem essa outra aqui, ó, as gambiarras. O cara esquece, né, que aqui vai ter que estar caindo hidróxido de alumínio, barrilha, tá? O cara esquece que vai ter que cair essas coisas aqui. Isso é esquecimento do engenheiro civil, né? Que às vezes a gente é relaxado. Então, pô, já tinha que ter previsto por dentro desse concreto aqui, ó, tá passando o quê? Tubulações, onde depois o cara só ia chegar e conectar ali as coisas e fazer o aditivo, né, cair corretamente aqui. Aí o cara só lembra de quê? Não, é concreto armado. Aí vai lá, coloca lá o concreto armado. E que se dane, né? Aí quando vai entrar em operação, olha a gambiarra. É gambiarra, tá? Mas é o que a gente mais vê por aí. Então, assim, vamos ver se quando a gente vai fazer nossos projetos, a gente não cai nesses erros, né? E começa a fazer as coisas aí mais direitinho, ok? De forma mais adequada, de forma mais bonita, né? Digamos assim. Então, olha lá, calapacho é possivelmente o aparato mais empregado nas medições de vazão em canais. Então, por ser bastante popularizada, já tem medidas padronizadas, fato este que facilita seu dimensionamento. Então, a distância aqui, ó, tá, da garganta, a inclinação, o valor aqui do A, ó, 2/3 de A, esse D, esse C, tá? Isso tudo aqui já tem uma tabela. Então, fica mais fácil, né? Da pessoa chegar e fazer o dimensionamento, sem precisar aí de grandes arrumações, tá? Sem precisar, no caso aí, de grandes arrumações. Aí você tem, então, que a vazão ela vai ser igual a esse lambda, que ele vai depender da largura da garganta aqui, ó, tá? Vezes o H elevado a N. Então, o N está aqui, tá? O valor do H, né? O valor do H não está aqui. G, K, N, N, tá? Não está aqui. Mas voltando aqui, cadê o H? Também não tem H aqui. Beleza. Para frente aí, temos então lá os vertedores. São dispositivos utilizados para medir ou controlar a vazão em canais ou obras hidráulicas. Canais ou obras hidráulicas. Então, aqui no caso, a gente tem aqui o vertedouro. Então, tem lá a régua para medição da carga hidráulica, crista ou soleira, superfície por onde a água extravasa. Então, lá, face, aqui, então, lá, presente nos vertedores com contrações laterais. Então, vertedouros ou vertedores
que é a cristosoleira, já falamos lá, parte superior da parede, que entra em contato com a lâmina d'água vertida, certo? Parte de baixo aqui, ó. Carga sobre a soleira, o H, diferença entre o nível d'água, o montante e o nível da soleira. A medida do nível d'água deve ser realizada a montante a uma distância de pelo menos 6 vezes o valor de H. Altura do vertedor, P, medida desde a soleira até o fundo do canal. Largura ou luz da soleira, L. Então tá aqui, ó lá, a altura do vertedor, o P, que é a medida desde o fundo até a soleira, tá? Que é a parte de baixo aqui de onde a água passa. Então, ela é medida aqui, no caso, horizontalmente, perpendicular ao fundo, na qual ocorre o escoamento. Tem o L aqui, ó, que é a largura da soleira, medida aqui no caso, né, perpendicular aqui no caso ao fluxo. Esse Bzinho aqui no caso a base, tem esse Pzinho aqui, ó, o pelinha, que é depois que ela desce, né, que faz aqui no caso a gente tem o nível da lâmina d'água, tá? E como aqui ela ganha mais velocidade, tem uma diminuição na área. Tem a velocidade, a vazão é a mesma, tem uma diminuição na área, ok? E aqui depois tem uma agitação. Aí aqui a gente vai ter uma outra cota. Os vertedores, eles têm uma geometria que pode ser retangular, triangular, trapezoidal, circular ou pode ser também parabólico. Não foi colocado aqui um parabólico, mas também pode ser. Altura relativa da soleira. A gente tem uma soleira com descarga livre, P maior ou igual do que P', ou descarga submersa, P menor do que P'. Tá? Então, ela pode ter uma descarga livre aqui, ó, e ela pode ter afogada, lâmina vertente afogada. A gente tem um desnível menor, tá? Pode acontecer também. Classificação aqui no caso dos vertedores, o que a gente chegou até a ver lá no laboratório. Professor, Pode falar. vê se tem algum problema com o link, porque tem um pessoal no grupo querendo entrar e só tem nós dois aqui na sala. Pois é, eu até olhei agora há pouco aqui, ó, para ver se tinha alguém que pediu para poder entrar, mas não se pediu. Achei estranho também, ó, mas não tem participante nenhum a mais. Pois é. Então, galera querendo entrar aí. Vou ver se eu consigo pegar aqui um outro link aqui para poder. Tem aqui um outro link. Tentar acessar aqui pelo celular. Às vezes acessa pelo celular, dá outro link. Um novo link, né, para disponibilizar. Calendário, fundações, ingressar. Ingressar não, né? Enviar convite. WhatsApp. Mas eu acho que é o mesmo convite. Mandei lá no grupo. Vamos ver se chega mais gente. Ele está dando uma paradinha, deixa eu pegar uma água aqui para beber.
E a gente continua. Ver se chega mais gente, né? Opa, apareceu gente agora. Aí. Bom demais. Bom demais da conta. Então, vamos lá, né? A gente estava falando aqui da classificação dos vertedores. Tem um vertedor aqui no caso de parede delgada, onde a espessura é menor do que 2/3 do H. E você tem de parede espessa, onde a espessura é maior do que 2/3 do H. Então, em todos eles, ó, forma essa parte aqui, ó. É uma parte onde não tem água. A parte onde não tem água. Aqui, ele tem um determinado nível. Passa aqui da soleira. Ele tem uma restrição, né, e ela é gradativa. Nesse aqui, como a soleira é muito grande, ele tem uma diminuição, o aumento da velocidade, e depois ele faz a redução aqui. Okay? Então, você pode ter, né, a largura da soleira sem contração lateral, com L igual ao B, e com contração lateral, com L menor ou igual, menor, né, no caso, que o B. Então, aqui, ó, pode ter contração lateral, como a gente tinha falado lá mais para cima. Cálculo aqui no caso da vazão, a gente tem uma parede retangular, né, uma parede fina, sem contração lateral. Então, a vazão é o quê? É a área, né? Então, você tem a área.
área de retângulo, base vezes altura. Tá? Base vezes altura. Sem contração lateral. A gente vai ter que a vazão vai ser igual ao quê? 2/3 da CD, que no caso é a contração, vezes a raiz de 2G vezes L vezes H elevado a 3/2. Ok? Isso aqui para a vazão. E a gente tem o coeficiente de descarga, né, que é o CD. Olha lá, para P sobre H maior ou igual do que 3,5, o CD ele é convencionado em 0,623. Isso vai dar para a gente uma vazão igual a 1,838 vezes L vezes H elevado a 3/2. Isso para sem contração lateral. Quando tiver a contração lateral, a gente precisa que o bordo seja maior do que 4H e L maior do que 3H. Então, desconta-se, né, 1/10 de H de cada bordo em L. Então, a gente fica com 1,838, olha lá, 1,838, L, olha lá, L menos o quê? 0,10, né? Ou seja, 0,1 de cada lado. Então, 0,1 mais 0,1, 0,2. Vezes H, desconta isso de L e multiplica pelo H elevado a 2/3. Aí a fórmula fica a mesma coisa. Ok? Então, aqui, ó, cálculo da vazão do Lago Igapó, em Londrina, no Paraná. O Lago Igapó é um lago criado em Londrina no ano de 1959. Tem um tempinho, né? Tempinho mesmo. Como uma solução para o problema da drenagem, dificultada por uma barragem natural de pedra. Inicialmente pensou em dinamitar a barragem, mas prevaleceu a ideia de formar um lago. Calcular a vazão total que passa pelos 28 vertedouros. Então, pensaram em formar um lago, que foi melhor mesmo, né? Deu um espelho d'água aqui na cidade, é um espaço de convivência, as pessoas vêm aqui para poder andar de bicicleta, namorar e fazer piquenique e por aí vai. Programa de família, né? E tem lá 28 vertedouros. Qual é a vazão em cada um deles? Ou a vazão que passa por eles, né? A gente pode imaginar que se eles forem todos iguais, você calculou de 1, multiplica por 28, você tem do lago todo. Tá? Então, a fórmula de Francis para vertedores sem contrações laterais, sendo Q dada em metro cúbico por segundo e L e H em metros. Então, a gente tem que Q vai ser igual a K vezes L vezes H elevado a 2/3, onde K é igual a 2/3 de CD vezes a raiz de 2G. Ok? E aí nós temos lá, ó, para o valor médio de CD igual a 0,62, para o valor médio, né? CD igual a 0,62, a gente vai ter que K vai ser igual a 2/3 de CD, que é 0,62, raiz de 2 vezes 9,81. Vai dar raiz de 18, né? Raiz de 16 é 4, raiz de 25 é 5, de 18, 4,43. Então, o valor de K é igual a 1,83, ou seja, 1,838, que é o que estava nessa fórmula aqui, ó. Olha lá, 1,838. Tá? Vezes L vezes H elevado a 3/2. Então, L é 0,8. L 0,8 metros e o H 0,35 elevado a 3 meios. Então, elevado a 3 meios. Então, a gente tem que a vazão aqui no caso é de 0,3446. Isso para um vertedouro apenas. Como são 28, quando eu pegar isso aqui e multiplicar por 28, dá este valor aqui. Ok?
7,916 metro cúbico por segundo. E aqui é a aula prática, né, que a gente teve e já chegou no final, tá? Então, na aula prática, a gente chegou até, a gente não fez o cálculo, né? A gente chegou a brincar com isso aqui, ó, lá no laboratório. Foi a aula que estava o Marcos, a Delmária, a Eva e o Natan, se eu não me engano. A gente chegou a fazer esse esquema aqui dessa vazão. A calha chegou até a transbordar lá em um determinado momento que a gente não tinha feito uma boa restrição na válvula de recalque. Tá? Mas é isso daqui. Sim, e com isso aí a gente termina, né? Faltava pouquinha coisa aí para terminar a parte para terminar a parte teórica aí, né, da disciplina, tá? A gente já tinha visto alguma coisa da sessão 4, acabei refazendo a sessão 4 toda de novo hoje, certo? E com isso aí a gente termina o conteúdo da disciplina. Chegamos aí na sessão aqui no caso, já falamos isso aqui também, aqui no caso é capítulo 4, sessão 4.1, vou voltar lá no começo, acho que é a sessão 4 ou 5, isso. Então, processo de medição de vazão, a gente já tinha visto alguma coisa, os medidores de vazão e a hidrometria aplicada, tá? Então, todos os elementos que tem no nosso livro texto, que está disponível para vocês lá no AVA, aconselho todo mundo a pegar, fazer uma bibliotecazinha aí em PDF, tá? Para essas coisas. Embora aqui, né, o cara dá uma avacalhada, né? A gente estuda hidráulica e hidrometria e água, né? Aqui o cara coloca aqui, ó, umas mangueiras aqui, que esse negócio aqui é óleo, né? Tá parecendo mais um trator ou alguma máquina aí mecânica do que água. Mas as coisas da hidráulica valem aqui para o óleo, né? Se o fluido for óleo, se for água, é a mesma coisa, tá? Mas podia ter colocado aqui na capa alguma coisa de água, ok? E não óleo. Mas está aí, livro todinho visto. Com isso, então, a gente encerra, né, a questão aí do semestre, tá? E aí, professor, que dia é a prova? Vou parar aqui o compartilhamento. Isso. Que foi aí? Que dia é a prova? Sim, é semana que vem, né? A semana de prova pelo calendário começa no dia 30, que é segunda-feira que vem, vai até dia 4, que é sexta-feira, tá? Aí eu estou vendo aqui se eu consigo colocar essa prova lá no próprio AVA, que aí você abre o AVA em casa, faz essa prova lá mesmo, corrige, tá? Eu não sei se eu vou conseguir fazer isso não, porque eu tenho muita coisa para fazer essa semana. Se eu não conseguir fazer, aí na semana que vem eu disponibilizo a prova aí para vocês no WhatsApp e vocês me devolvem ela aí depois, tá? Mas eu quero ver se eu coloco essa prova aí para vocês no próprio AVA. Que aí você entra no AVA, faz a prova, o próprio AVA já te dá a nota e fica tudo mais fácil para mim, até para corrigir. Porque a gente tem 3 provas digitais, entendeu? Para fazer. Aí já é no próprio sistema e é muito complicado fazer prova digital. E essas provas digitais são matando mesmo, mais do que as próprias provas dos professores. A gente pega muito de fazer nossas provas. Entendeu? Sim, mas aí no caso, se for a prova que eu fizer, aí é no nível das provas que a gente dá em sala de aula mesmo, tá? Vou ficar inventando moda, não. Não, professor, mas eu estou falando, a questão é que, pelo menos, o senhor passa um assunto e a prova é pertinente com o assunto, entendeu? Não, isso aí vai ser fato. Eu não vou colocar nada diferente aí, não. É porque o pessoal me ficou meio chateado com aquela prova que teve aí semana passada, né? Que a prova era para ser, você está fazendo a disciplina para a gente concreto armado, aí na prova veio tudo, né?
Não foi só concreto armado. Essas provas digital, ela vem matando meio até assunto que a gente não viu. Pois é. Parece que escolhe a dedo, né? Isso que é Pois complicado. mas assim, a prova, se eu conseguir fazer ela digital, aí vai ser só do assunto aí do ABA mesmo, em cima aí das coisas que a gente viu, fica tranquilo que não vai ter nada fora, não. Tá? Aí eu mesmo que estou colocando, eu não vou pegar questões já prontas do sistema, vão ser questões que eu mesmo elaborei, então, mais prático. Tá bom? Tá bom. Beleza, então. É isso daí. E aí, se tudo correndo bem aí, né? Todo mundo aprovado aí semana que vem, a gente não vai ter mais encontros aí digitais. Aí eu já desejo a todo mundo aí, né? Um Feliz Natal, um ano novo aí cheio de coisa boa, né? Que ano que vem não tenha mais negócio de pandemia para a gente poder estar se reunindo de novo aí, estudando de forma presencial. Torcer para essas vacinas aí dar certo para a gente poder ficar mais tranquilo. Né? Até julho do ano que vem é pandemia. Pois é, vamos ver o que o pessoal arruma aí pra gente, né? Mas a gente tá assim, né? Igual o peixe, né? A maré vai, a gente vai junto. Agora, né, eu espero que a Pitágoras, ela tome providência de ficar híbrido, né? Não só online. Tomara, né? Tomara. Bora torcer, né, professor? Professor, pois tá bom, professor. Bom Natal pro senhor, né? Já que ninguém vai se ver mais. E valeu pelas aulas, sabe? Pela paciência com a gente. Tamo junto aí. A gente quase não entra, mas a gente tenta assistir, ler. Eu também não leio muito o livro e consigo absorver também. E quando eu tenho muita dúvida, eu vou assistir às aulas. Mas agradeço muito a paciência que o senhor tem com a gente, beleza? Não, tranquilo então, tranquilo então. Aí eu vou ver se eu termino de baixar as aulas. Baixar não, colocar as aulas lá no YouTube, aí eu mando aí pelo grupo para vocês terem um acesso direto lá do YouTube de todas as aulas que eu dei esse semestre. Hoje tá Tá bom, bom? Valeu, gente. Até mais aí. Parando de gravar a aula. Beleza.